Evangelho de João, capítulo de número 14, a partir do primeiro versículo. Amém? Nos diz assim a palavra de Deus: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo que estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, acabamos de ler a Tua palavra e no nosso coração está a convicção de que ela é inspirada por Ti, Espírito Santo. Por isso, nesse momento, nós oramos por iluminação. Venha trazer a verdade desse texto, a mensagem desse texto ao nosso coração. Eu me lanço em Tuas mãos e digo: Senhor, eis-me aqui. Apesar de mim, me usa nesta manhã. Fala ao coração dos meus irmãos e irmãs. Ministra ao meu coração, porque todos nós temos sede de Ti. E Deus, que em nome de Jesus, Teu Santo Espírito, possa completar a mensagem que talvez, pela minha limitação, eu fique impedido de falar. Que o Senhor aplique, que o Senhor complete. Sopra neste lugar, Espírito Santo. Aviva a Tua obra. E como nós já cantamos aqui hoje, faça o nosso coração queimar, arder por conta da Tua presença, como os discípulos a caminho de Emaús. Se lhes ardia o coração quando falavam com Jesus. Fala conosco agora, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, nós estamos no primeiro domingo de setembro, que é considerado aqui o mês da prevenção contra o suicídio, por isso é chamado de Setembro Amarelo. E por uma coincidência, a Rede Amarela está servindo neste primeiro domingo desse mês que o mundo, de alguma forma, separa para trabalhar, prevenir e direcionar pessoas que possam ter, quem sabe, clareza de como evitar o suicídio. Nós temos percebido que muitas pessoas, quando chegam ao suicídio, além de muitas vezes haver uma influência espiritual, há também pessoas que estão num sofrimento profundo, que encontram nessa forma uma fuga de fugirem dos problemas. E eu sei que muitas pessoas como essas estão vivendo momentos difíceis. Essa semana eu atendi um homem que ele vinha dos 5 conjuntos para cá e ele se atrasou para o atendimento porque aquele viaduto ali da Rio Branco estava todo impedido, com bombeiros, policiais. Havia uma pessoa querendo suicidar-se, jogar daquele viaduto. E essa não é uma situação rara na nossa cidade, nem no mundo. Nós temos nos deparado com situações como essas. Mas mesmo que muitas vezes nós nem pensemos no suicídio, todos nós passamos por agonias, por sofrimentos,
por angústias, por tribulações. E por isso o título da mensagem desta manhã é Razões para não se preocupar, razões para não ser tomado pela turbulência, pela ansiedade, pela angústia, pelo abatimento. Nós podemos entender aqui que Jesus, ele estava dando ali, talvez a sua última mensagem aos seus discípulos. Ele recentemente havia entrado em Jerusalém montado num jumentinho, ele foi acolhido com palmas que eram lançadas, e eles diziam, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus está agora também no cenáculo, porque era Páscoa, e eles iriam celebrar a Páscoa juntos, e ele, um pouquinho antes, ele lava os pés dos apóstolos em seguida. Judas, ele sai dali, porque ele iria trair a Jesus, e eles estavam naquele momento em que Jesus dá uma notícia para os discípulos. Ele diz, eu vou para outro lugar. E o lugar que eu vou, vocês não poderão ir. Eu estive até agora com vocês, mas de agora em diante eu não estarei mais com vocês. Se você observar os versículos do capítulo anterior, os versículos finais, versículo 36 do capítulo 13 diz, perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus, para onde vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu-lhe Jesus, darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. E aí Jesus está sentado com eles, e ele fala, olha, eu estou indo para um lugar que vocês não podem ir, mais tarde talvez vocês irão, mas agora não. E Pedro fala, mas Jesus, eu sou capaz de morrer pelo Senhor, onde o Senhor for, eu estou junto. E ele disse, Pedro, olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, 3 vezes. Imagina como ficou o coração dos discípulos, porque eles haviam depositado em Jesus a sua expectativa, crido que ele era o Messias que haveria de vir. Eles creram na instauração do reino de Deus, que o reino de Deus havia chegado. E é óbvio que talvez eles estivessem olhando para Jesus como um grande líder, que poderia ser um líder político, colocando ordem no caos. Mas essa notícia trouxe ao coração dos discípulos turbulência, insegurança, medo, tristeza, abatimento, angústia. Ainda mais que Jesus diz, olha, Pedro, você que está dizendo que é capaz de morrer por mim, que me elogia, que fala tantas coisas boas, você vai me negar. Antes que o galo cante 3 vezes. Você vai me negar. Imagina como que fica um de nós, vai ser aqui alguém que vai negar, já tem um traidor agora, alguém que vai negar. O que Jesus está dizendo? Que lugar é esse que ele está indo? E então o capítulo que nós lemos diz, Jesus chega para eles e diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Ele diz, calma, tranquilize o coração de vocês, tenham paz, não deixe essa turbulência abalar as emoções de vocês. Vocês não creem em Deus, o Pai? Creiam também em mim. E se Jesus não tivesse convicção de que Ele é Deus, seria um absurdo o que Ele estaria dizendo para os seus discípulos. Porque para o judeu jamais uma pessoa poderia se colocar nessa posição de adoração. Se Ele é Deus, Ele pode ser adorado. E se Ele não é Deus, adorar um ser humano é idolatria. Mas Jesus fala aqui da sua divindade. Assim como o Pai é Deus, eu também sou Deus. Eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. E porque eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo,
eu posso trazer paz ao coração sofrido. E ele começa a dar aqui algumas razões pela qual eu e você, discípulos de Cristo, não precisamos e não devemos viver em turbulência. Não precisamos e não devemos nos preocupar. Aqui no versículo 2 ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não se turbem o vosso coração, porque na casa do meu pai há muitas moradas. E sabe, irmãos e irmãs, quando nós lemos isso aqui, num primeiro momento, parece que a gente imagina como se fosse um hotel. Nós vamos ter cada um apartamento privado. Mas não é isso que Jesus estava dizendo. Porque na casa do Pai há relacionamento, há unidade, não há isolamento. Quando ele fala de muitas moradas, ele está dizendo para os seus discípulos: para onde eu vou, não cabe apenas a mim. Para onde eu vou, há espaço para todos vocês. Há alguma condição para vocês estarem lá. Mas há espaço para todos vocês. E é isso que essa palavra traz de consolo e de conforto para mim e para você. Porque na casa de Deus, na casa do Pai, há lugar para todos nós. E quando João, ele relata aqui, ele faz questão de dizer isso, porque Jesus estava dizendo o seguinte, para o povo judeu, o templo era a casa de Deus. E os discípulos, eles seriam expulsos daquele templo. E o que Jesus está dizendo é: embora vocês sejam expulsos desse templo terreno, com a fé em mim, vocês têm espaço, a morada para vocês na eternidade, junto com Cristo. Acho que só o Tião que está crendo, né, Tião? A morada para você na eternidade. Jesus disse: na casa do Pai há muitas moradas. E lá é o centro do universo. É o melhor lugar do universo. Lá, 24 horas tem adoração. E lá vocês estarão com os 24 anciãos, com os 4 seres viventes, com os serafins, com os querubins, e com todos aqueles que são eleitos, aqueles que receberam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por isso, não se perturbem, há morada para você na casa do Pai. Mas ele dá aqui um segundo motivo. Ele diz: se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Sabe por que vocês terão acesso, meus discípulos, à casa do Pai? Porque eu vou preparar lugar. E mais uma vez, nós pensamos que agora Jesus está lá no trono de Deus, no céu, construindo uma morada para cada um de nós. E talvez alguém até diga assim: já tem 2000 anos, né? Vai ficar algo assim fantástico, como se Deus fosse limitado a tempo e espaço. Ele diz: eu vou preparar lugar para vocês. Do que Jesus estava dizendo? Daquilo que aconteceria a seguir. Prestem atenção no contexto. Em que ele morreria, mas ele ressuscitaria. Eu vou morrer e eu vou ressuscitar, e assim vou abrir uma porta, um novo e vivo caminho. Vocês têm espaço para vocês na casa do Pai, mas vocês ainda não têm a chave, ele está dizendo para os seus discípulos. Lembra que no outro momento, Jesus está dizendo: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. A porta aberta aqui na terra será aberta nos céus. O que ele está dizendo? Com a minha morte e a minha ressurreição, vocês têm essa chave. Eu sou a chave. Eu sou a forma de você entrar na casa do Pai. Eu estou preparando esse caminho para vocês. Eu morro e eu ressuscito, pago um preço que era teu. E assim você pode se apropriar.
Essa porta ela foi aberta há 2000 anos. Sabe por quê? Lá em Mateus capítulo 25, versículo 34, diz que naquele último dia, Jesus vai dizer assim: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde quando? Desde a fundação do mundo. A casa já está pronta desde a fundação do mundo. Jesus veio abrir esse novo e vivo caminho. Ele é a chave, Ele é a forma de entrada na casa do Pai. E por isso Ele está dizendo para os seus discípulos: se não fosse assim, eu não mentiria, jamais mentiria. Jesus, Ele é Deus, Ele não mente. Se não fosse assim, eu não estaria dizendo para vocês. E Ele diz: e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei. Não se turbe o vosso coração. Tem espaço, tem lugar para todos vocês. A garantia sou eu mesmo. Eu preparo essa forma de você entrar, morrendo e ressurgindo, garantindo vitória. Não se turbe o vosso coração. Eu abri a porta, Jesus está dizendo. Mas Ele diz: não fiquem atemorizados. Não vivam em turbulência, porque eu paguei o preço, eu vou, mas eu volto para buscar vocês. Sabe que, às vezes, a gente precisa verificar um lugar para os filhos. A gente deixa um filho no lugar e fala: ó, fica aqui, não sai daqui. Deixa eu ver, já eu volto para te buscar. E essa tem que ser a nossa confiança de uma criança. A esperança de que Cristo voltará para buscar a sua igreja. Há pouco o pastor Emerson falou: nós temos orado por isso. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E Jesus diz: eu receberei para mim. Preste atenção. Eu os receberei para mim. Ele diz aqui: eu receberei vocês para mim. Irmãos e irmãs, às vezes é difícil a gente dizer geograficamente onde será o céu. É verdade que a Bíblia sempre dá a ideia de que o céu é acima e a perdição eterna abaixo. E às vezes a gente vê até pessoas discutindo onde vai ser o céu, onde vai ser o inferno, que já tentaram escavar e ouviram vozes e coisas assim. Eu não sei afirmar exatamente, geograficamente, onde será, em que lugar do espaço, eu não consigo definir isso, mas eu posso garantir uma coisa para você: o céu é com Cristo, e onde Cristo está, ali é céu, como diz o hino antigo: onde Cristo está, ali é céu para mim. E aqui Jesus diz: eu vou buscar vocês para mim, vocês estarão comigo. Lembre-se do que Jesus disse ao ladrão, lá arrependido, lá na cruz do Calvário: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O apóstolo Paulo diz que estar com Cristo é incomparavelmente melhor, se referindo quando uma pessoa morre e vai para junto de Cristo. E é isso que ele está dizendo. Ele está falando da plenitude de um novo céu e de uma nova terra. Lá não haverá choro, não haverá ranger de dentes, lá não haverá tribulação, lá não haverá escassez econômica, lá não haverá pandemia, lá não haverá choro, só plenitude de alegria, porque na presença de Cristo, na presença de Deus, há júbilo e celebração, há delícias perpetuamente. E é isso que Ele tem preparado. Ele disse: eu estou indo, mas eu volto para buscar vocês. Lembre-se que há pouco Ele disse: eu não minto, eu cumpro a minha palavra. No outro momento Ele diz que céus e terra poderão passar, porém a sua palavra não passará. E Ele está dizendo: eu volto para buscar vocês. Irmãos e irmãs, quando eu e você temos essa convicção de que Cristo volta para nos buscar, há esperança nessa vida. Porque ainda que nós sejamos pegos no contratempo, ainda que a angústia tenha me
tome conta do nosso coração tantas vezes. Às vezes passamos pela enfermidade. Ontem mesmo, essa semana, várias pessoas ligadas aqui à igreja faleceram. Ontem foi sepultada a mãe do Júlio Manduca, vítima da Covid. E ele falou assim: eu sei que a minha mãe está na glória. E aí há a esperança do reencontro. A eternidade com Cristo ressurreto traz esperança ao coração aflito. Por isso, não viva em turbulência, não viva em angústia. Há espaço para você na casa do meu Pai, onde só há alegria. Eu preparei, a garantia sou eu mesmo. Eu preparei esse lugar. E eu vou buscar vocês para mim mesmo. Mas aí, ele diz assim no versículo 4, vós sabeis o caminho. Porque se Jesus estava há 3 anos caminhando com os discípulos, eles poderiam vê-lo com esse caminho. Mas parece que não. Mesmo caminhando com ele, eles não compreendiam. E então disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como saber o caminho? Nós não temos o mapa, o endereço. Jesus respondeu: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Será que você pode repetir isso? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos e irmãs, as religiões de forma geral, qualquer religião, em algum momento, elas terão algo que você vai apreciar, vai achar bonito. E algumas pessoas se deixam levar por essas vãs filosofias. Prestem atenção, não sou eu, é Jesus quem disse. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu não sei como você está trabalhando aqui esse caminho para a eternidade. Talvez você ache que você é muito bom e que as suas boas obras vão te fazer chegar lá. Talvez você ache que o seu dinheiro pode comprar um espaço lá no céu. Talvez você ache que subindo escadarias de joelho, isso vai trazer alguma purificação para você e vai te fazer entrar lá. Embora a Bíblia diga que quando nós recebemos a Jesus, nós fomos chamados para as boas obras, e elas devem fazer parte da vida do cristão, a Bíblia diz que há só um caminho. Há pessoas que têm buscado várias alternativas. Muitas vezes têm depositado a sua devoção em estátuas, a sua confiança no seu dinheiro, no seu trabalho. Mas Jesus está dizendo que tem um caminho. Essa história que todo caminho leva a Deus não é bíblica. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade, a vida. E ninguém não consegue incluir alguém em ninguém. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele disse: se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. O que Jesus estava dizendo é: mas vocês vão conhecer. A partir desse momento que eu me entregar, que eu morrer e eu ressuscitar, vocês vão compreender o que eu estou falando. A partir de agora, vocês vão compreender. E ele diz, replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E talvez a gente seja muito pronto para dar de dedo em Filipe, porque ele estava caminhando com Jesus há 3 anos e não percebeu a sua divindade. E agora pede para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai. Cuidado com essa história de querer ver sinais, prodígios, o sobrenatural. Se nós formos francos aqui, a gente falou assim, alguma vez a gente já falou: Deus, aparece aqui para mim.
Mas eu queria uma resposta, aparece aqui e fala aqui comigo. Manda um anjo do Senhor para falar comigo. Sabe o que nós não temos entendido, meus irmãos e irmãs? É que há 2000 anos Jesus já falou, está aqui, e eu e você precisamos ler. E quem não lê, não conhece o Pai, não conhece o Filho e não conhece o Espírito Santo. Aqui está a revelação do Senhor. A revelação dele está no Cristo encarnado. Está na encarnação. Lembre-se do autor de Hebreus, quando ele diz: antigamente o Senhor falava pelos profetas, mas nesses últimos tempos Ele tem nos falado através de Jesus Cristo. Os relatos de Jesus Cristo, Ele veio para manifestar a glória do Pai, para tornar o Pai conhecido. E Ele já se revelou há 2000 anos. E nós muitas vezes queremos ter sonhos, visões, e queremos pautar a nossa vida nessas coisas. Leia a palavra, prega a palavra, estude a palavra, e você vai ver como vai mudar a sua intimidade com o Senhor. Jesus, ele está dizendo: quem vê a mim, vê o Pai. E ele continua no versículo 10. Não crês que eu estou no Pai e o Pai é em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Ele está exortando os seus discípulos: espera aí, vocês estão caminhando comigo, vocês me viram o trabalho de mestre quando eu ensino as pessoas, quando eu prego o Evangelho e eu me manifesto como a boa nova. Vocês têm visto os endemoniados serem libertos, vocês têm visto os enfermos sendo curados. Creiam pelo menos por causa das mesmas obras. E ele continua ali: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Eu vou para junto do Pai. O que Jesus está dizendo? Ele está falando da sua igreja, das obras maiores que a igreja pode realizar. Ele não está falando de uma obra individual, de uma pessoa que vai receber glória para si por causa de fazer grandes obras. Ele está falando da sua igreja com um trabalho relevante que há 2000 anos, o Cristo que venceu a morte subiu aos céus e se faz presente através da igreja, corpo vivo de Cristo, através do Espírito Santo, mudando realidades na história da humanidade. Há 2000 anos, a igreja vem realizando obras. Jesus teve 3 anos de ministério. E a igreja há 2000 anos. Quantos milagres, quantos prodígios. A forma e os recursos que a igreja dispõe hoje para proclamar o Evangelho. Obras maiores, no nome de Jesus. E significa que eu e você somos o corpo de Cristo, cabeça. Quando ele estava aqui, ele estava no seu corpo limitado. O corpo limitava. Mas diz que Deus o exaltou sobremaneira. E agora, através do Espírito de Cristo, a abrangência em todos os lugares. É a igreja direcionada pelo Espírito de Cristo, chamada a mudar realidades na cidade ou onde o Senhor tem nos chamado com a obra missionária, obras maiores. E ele diz aqui: e tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Algumas pessoas pegam esse versículo isolado e pensam que ele é um cheque em branco, assim, eu posso pedir qualquer coisa e vai ser dado. Preste atenção, olhe o contexto que Jesus está falando isso. Ele está dizendo: vocês têm uma missão,
vocês têm um compromisso de levar avante aquilo que eu iniciei aqui. Obras maiores vocês vão fazer. E quando vocês pedirem a mim qualquer coisa para realizar essa obra, eu vou conceder a vocês. Quando vocês orarem pela conversão de uma pessoa, esse coração de pedra vai se tornar um coração sensível ao Espírito Santo. Quando vocês orarem pedindo algum dom para a glória de Deus, eu vou dar esse dom a vocês, para que vocês imponham as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, endemoniados serão libertos, coisas grandiosas vão acontecer, para a minha glória, para que o Pai seja glorificado no Filho. E quando é para a expansão do reino, para que situações sejam transformadas, para que pessoas aflitas que estão se entregando à morte sejam alcançadas, confortadas por esse evangelho, Ele vai fazer qualquer coisa. Se eu e você nos dispusermos e clamarmos: me usa, Senhor, apesar de mim. Me usa, Senhor, apesar de mim. E Ele diz: se me amais, vocês vão viver em obediência. Vocês vão guardar aquilo que eu mando. Vocês vão andar por esse caminho. Irmãos e irmãs, amanhã, como nós já oramos aqui, o Brasil celebra a independência, quando deixou de ser colônia de Portugal. Dom Pedro I, às margens do Ipiranga, gritou: independência ou morte. Eu e você temos uma esperança, amoradas, garantida por Jesus. Ele morreu e ressuscitou. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ainda que você passe por sofrimentos aqui, há esperança para você. Comece a viver nesses dias a esperança de morar na casa do Pai. Não viva em turbulência. Não viva angustiado, porque há espaço para você. A garantia, comprado no sangue do Cordeiro. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. A garantia é o próprio Cristo. Ele é o caminho. E eu e você podemos e devemos viver nessa esperança, anunciar essa esperança, porque há pessoas que ainda não aprenderam a alegria e não experimentaram a alegria da salvação. Eu creio que, assim como Dom Pedro I gritou independência ou morte, eu e você podemos gritar dependência e vida. Dependentes de Jesus nós somos, e por isso nós podemos ter vida eterna, porque nós somos dependentes do sacrifício de Cristo.